E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer um giro de notícias aqui do Bayern. A gente vai falar sobre muita coisa, principalmente em relação à janela de transferências, vai ser a maior parte do vídeo sobre isso. Então, antes de a gente começar, só queria pedir uma coisa: se gostarem do vídeo, se inscrevam, deixem um like, compartilhem com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e podem comentar à vontade, só peço para que tenham respeito. Vamos começar aqui com, infelizmente, uma notícia triste, que eu acabei descobrindo isso aqui ontem, né? Antes de gravar esse vídeo, ontem eu tava vendo umas coisas e apareceu isso, eu não sabia. Mas, aparentemente, o filho do Sven Ulreich, né, que é o goleiro reserva do Bayern por vários anos, hoje é o terceiro goleiro do time, ele acabou falecendo há algumas semanas. Eu nem fazia ideia que tinha essa situação, né? Até pela privacidade do Ulreich, eu acho que até é bom que ninguém soubesse. E eu até sei, né, que tava há mó tempo vendo se ele ia renovar com o Bayern ou não, porque tava nessas negociações e demorou muito mais do que eu esperava. Agora eu entendi o porquê, né? E eu queria só começar esse vídeo mandando uma força aqui pro Urras. Realmente deve ser muito difícil você perder um filho. Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, acho que o filho dele tinha 6 anos. Então deve ser um momento muito difícil para ele. E eu queria mandar minhas forças pro Urras. Espero que fique tudo bem lá com a família dele. Agora, infelizmente, a gente vai ter que falar de mais uma notícia ruim antes de começar as transferências, que é a parte, eu acho que mais interessante desse vídeo. Mas o Uli Hoeneß, né, que é um dos grandes chefões do Bayern, que já foi presidente do clube e é nomeado como presidente honorário do Bayern, apesar de não ser o presidente de fato agora, mas é um dos grandes chefões do Bayern. Ontem ele acabou tendo que ser levado ao hospital de ambulância porque ele teve uma ruptura no vaso sanguíneo e isso aconteceu quando ele estava num evento beneficente de golfe. Tava fazendo um evento beneficente, acabou passando mal, teve uma ruptura de vaso e foi pro hospital. Aparentemente tá tudo bem com ele. Eu até acho que eu separei aqui o post falando que tá tudo bem, ele passou só um tempinho no hospital, mas foi um tempo curto e já voltou pro hotel, tá de boa. Mas espero que fique tudo bem, porque se eh, viesse a óbito, seria uma notícia péssima pro Bayern. Então, que bom que o Dirk está bem. Eu não vou mentir, não, eu tenho minhas divergências com ele, porque às vezes eu acho que ele fala demais. Eu acho que às vezes ele quer tanto ajudar o clube, ele quer tanto falar, que ele acaba atrapalhando, muitas vezes. Mas é uma das grandes personalidades do Bayern e teve esse inconveniente, e ainda bem que aparentemente foi só um susto. E daí mais uma notícia ruim, mas agora mais a ver com o futebol em si. O Pavlovic, né, que é o meio-campista do Bayern, sofreu uma fratura na órbita ocular durante um treino e já passou por uma cirurgia. Ele vai ficar um tempo afastado. Eu peguei essa notícia aqui porque fala qual foi o problema dele, mas aparentemente são 4 semanas. Cara, infelizmente o Pavlovic, né, teve essa lesão. E isso até é uma preocupação minha, que eu já vou falar pra vocês, mas pelo menos vamos pela parte boa. Pelo menos são só 4 semanas, é um mês só, e é no começo da temporada. Infelizmente, ele vai perder a pré-temporada, que é o momento para ele pegar ritmo de jogo. Mas ainda bem que é no momento menos importante da temporada, né? Porque se é na reta final, seria um grande problema. Mas que pena que ele se machucou. E isso aqui me. Que a gente já vai falar da venda do Palhinha, né? Eu acho que o próximo assunto é a venda do Palhinha. E daí eu fico pensando, será que o Bayern precisa de mais um meio-campista? Porque hoje o Bayern tem o Kimmich, e por sorte o Kimmich, apesar de ter 30 anos, ele é um jogador extremamente saudável, ele praticamente consegue jogar todos os jogos e todos os minutos. Ele tem essa capacidade incrível de sempre estar disponível, mas se ele se machuca, o Bayern tá ferrado, o Bayern não tem o que fazer. Tem o Pavlovic no meio de campo, tem o Goretzka, tem esses três jogadores no meio de campo. Além disso, tem o Bischoff, só que o Bischoff é um jogador que eu não conheço muito. Eu fico vendo ele do que eu vejo de estatísticas, da posição dele, e eu tenho minha dúvida. Ele é 10, ele é 8 ou é volante? Eu não sei que posição o Pavlovic, ou não, o Bischoff. Porque eu não assisti muito ele no Hoffenheim, infelizmente, eu não assisti, eu não acompanhei muito o Hoffenheim. Então eu quero ver ele no. Eu sei que ele é uma joia alemã, e eu quero ver ele no Bayern para conhecer melhor o jogador, né? Porque eu não posso falar de jogador que eu não conheço direito, eu estaria mentindo para vocês. Mas ficou uma pulga atrás da orelha. Porque se ele é um 6/8, ou mais um 8, assim, o Bayern tem quatro jogadores para as duas posições de meio-campistas mais defensivos, né? Porque tem um meio atacante. Daí o Bayern teria Pavlovic, Kimmich, Goretzka e Bischoff. Quatro jogadores para duas posições, né? Mas se o Bischoff for mais um 10, o Bayern só tem três para essa posição.
Daí eu fico pensando, será que o Bayern precisa contratar outro jogador? Apesar de que tem o Leimer também, né? O Leimer hoje é lateral direito, mas ele pode jogar de volante. Só que se você tirar o Leimer da lateral direita, você não tem lateral direito mais, você tem o Stanisic, mas é uma queda de qualidade, né? O Leimer tá saindo muito bem. Mas era assim, o Stanisic consegue fazer aquele papel bem. Mas daí você não tem mais reserva na lateral direita, que o reserva é o Sacha Boey, mas Sacha Boey não tem mais condição de jogar pelo Bayern. Talvez ele fique porque não vai achar comprador ou porque ele não quer sair do clube, mas ele não tem condição de jogar pelo Bayern. Infelizmente, Sacha Boey não dá. Então, assim, eu fico pensando. Porque o ideal, quando você joga com dois volantes, ou um 6 e um 8, é você ter quatro ou cinco jogadores para aquelas posições. Esse quinto jogador, normalmente ele vai jogar menos, e por isso que você pode ter só quatro, porque você tem um titular e um reserva para cada posição. Um 6 titular e um 6 reserva, um 8 titular e um 8 reserva. Que é hoje o que o Bayern tem, contando que o Bishop seja 8. Eu não conheço, por isso que eu tô falando. Mas eu acho que ele é mais um 8. Eu acredito, pelo que eu vejo pelos sites de estatísticas, ele é mais um 8. Mas eu fico pensando, será que não valeria a pena o Bayern contratar mais jogador para ter uma profundidade melhor? Apesar de que você pode contar sim com a versatilidade do Leimer. Porque, ó, o Pavlovic se machucou agora. Então o Bayern agora só tem três jogadores nesse mês para essa posição. Ainda é o suficiente, eu falo, quatro dá para você jogar, mas você tem um elenco suficiente, tá quase curto, mas tá o suficiente. Cinco daria uma folga. Então essa é a minha questão. Vamos ver, né? Espero uma boa recuperação do Pavlovic. Que eu já disse, não é uma urgência. O Bayern não necessita de um meio-campista. Mas se contratasse alguém para compor elenco, para caso precise jogar, seria uma boa. Mas como eu disse, não é nada urgente. Se o Bayern não contratar, é só torcer para não ter muitas lesões. E daí, vamos falar sobre a venda do Palhinha. Daqui a pouco a gente vai falar das contratações, mas primeiro vamos falar das vendas, né? O Bayern até vendeu o Asnou e vendeu o Zaragoza, né? Eu não separei aqui pra falar com vocês, mas o Bayern já fez algumas vendas, mas vendas pequenas. E a principal, por enquanto, é o João Palhinha. E que ele não saiu, né, em definitivo. Ele foi emprestado pro Tottenham. Eu acho que ele não foi anunciado ainda, mas tá tudo certo, então. Até tem o rigor do Fabrício Romano, então tá tudo certo. Então, falando de um. Ó, tem um lugar que fala que é 30 milhões de euros a opção de compra do Tottenham, né? Porque o Tottenham não tem obrigação de comprar o Palhinha. Eles têm uma opção, caso eles queiram comprar, eles podem exercer essa opção. Mas o Plat Go aqui, o Carry Hall, eles falam que é de 25 milhões de euros fixos, mais um pouco em bônus. Então seria mais 5 de bônus, chegando a 30 milhões. Essa é a opção de compra. Além de que o Tottenham está pagando 5 milhões de euros pelo empréstimo. Então, independente se eles vão acionar a compra ou não, o Bayern está recebendo 5 milhões. E incluindo bônus. Então não quer dizer que é 5 milhões fixos, né? Pode ser que seja 3 milhões fixos e mais 2 de bônus. Não sei, não está aqui o formato do pagamento, mas tudo bem. E o salário está sendo pago pelo Tottenham. Então o Bayern está se livrando do salário, que é de cerca de 10 milhões de euros. Eu até vi outra notícia falando que era 8 milhões, com bônus chegando a 10 do salário do Palhinha. Então é mais ou menos isso que o Tottenham vai pagar de salário. O Bayern está se livrando do salário. E nessa questão do Palhinha, assim, não tinha mais como ele ficar no Bayern. Eu sou fã do Palhinha, não vou mentir. Eu queria muito que o Palhinha viesse pro Bayern. Eu defendi muito isso. Porque o Palhinha, na Premier League, eu acompanhei ele na Premier League, no Fulham, ele era um dos melhores volantes defensivos do mundo. Eu até ouso dizer que ele era o melhor volante defensivo do mundo. E se você fosse ver estatísticas, ele era disparado o melhor volante nas estatísticas na Premier League. Então, assim, ele é um jogador muito bom e que eu achei que ia ter um encaixe muito bom no Bayern para fazer esse papel mais ganhar fisicalidade no campo, recuperação pós-perda de bola. Porque eu até acho ruim e desonesto quando eu vejo algumas pessoas falando: o Palhinha é ruim com a bola. Ele não é ruim com a bola, ele é um jogador ok, um jogador comum com a bola. Ele faz o papel decentemente, o feijão com arroz. Mas ele não é nada especial jogando com a bola em questão de passe e distribuição. Não é a função dele. A gente tem que entender a característica do jogador. E como volante defensivo, ele era o melhor do mundo, na minha opinião, na época do Fulham. Mas, infelizmente, no Bayern não deu certo. Não deu certo. Ele, no começo, né, o Company queria um jogador mais passador. Então, no começo, ele estava usando o Pavlovic. Depois o Company começou. Não, depois o Company até tentou dar uma chance palhinha, mas ele teve alguns problemas físicos, daí ele perdeu o ritmo de jogo.
Daí quando compra, ele tentou mais algumas chances pra ele claramente não estava bem, acho que ele perdeu confiança e ele tava com um excesso de vontade. Ele queria muito fazer dar certo, mas num quesito ruim já, de excesso, literalmente. E eu acho que o principal caso disso foi a expulsão contra o Bochum. Não é porque ele é ruim, é que ele tava com tanta vontade de desarmar, de mostrar não é produção, mas de mostrar rendimento, que ele foi lá e foi expulso, por excesso de vontade, literalmente. Mas realmente não estava dando certo, acho que ele perdeu um pouco da confiança, ele ficou muito tempo armagando o banco, não foi bom para ele. E o Bayern queria se livrar dele. Eu já disse assim, né? Eu acho que o que o Goretzka vem fazendo bem ultimamente é o que o João Palhinha podia fazer pro Bayern. E eu acho que o Palhinha, no melhor nível dele, faria melhor que o Goretzka faz hoje. Mas a questão é que o Palhinha não estava jogando bem, o Goretzka não quer sair, enquanto o Palhinha estava aberto a uma saída, e o Bayern acabou emprestando. E assim, pro Tottenham, e eu acho que pro Palhinha e pro Tottenham é uma ótima, porque o Tottenham tava precisando de um jogador como ele, então pro Palhinha é excelente. Pro Tottenham, eles estão contratando um jogador em baixa, mas que se recuperar o nível do Fulham, o Tottenham tem um dos melhores volantes defensivos do mundo. Então, pro Tottenham também é muito bom, ainda mais por empréstimo. Mas o que eu queria dizer aqui, principalmente, é que eu fiquei meio decepcionado com o Bayern, na questão de que, cara, o Bayern esse é um problema muito forte do Bayern. Eles vendem, quando o Bayern quer se livrar do jogador, o Bayern se desespera no mercado e aceita qualquer coisa. Eu não tô falando, porque calma, vamos explicar melhor pra vocês entenderem. O meu problema é que eu queria que o Palhinha fosse vendido e não emprestado, tá bom? Eu queria que ele fosse vendido em definitivo. E o Bayern aceitou o empréstimo. Eu sei que vender em definitivo era difícil, porque a gente tá falando de um jogador de 30 anos e que fez uma temporada muito ruim. Então, sim, era complicado fazer isso. Mas eu acho que o Bayern aceitou o empréstimo muito fácil. E por quê? Porque o Bayern estava desesperado para mandar o Palhinha embora, para se livrar do salário, para limpar o elenco. Então o Bayern queria tanto se livrar do Palhinha que aceitou qualquer coisa que apareceu. E eu acho que o Bayern devia ter feito uma questão mais política do tipo: ó, a gente tem esse jogador, se ele ficar aqui, tudo bem. Mas estamos dispostos a vender ele. Então, se aparecer uma oferta boa, satisfatória, a gente vende. Porque se você tem essa postura, o que você faz? Quando o Tottenham chega com uma proposta que não é a melhor de todas, você fala, não, a gente quer esse valor. Ou você paga ou nada feito. E eu acho que o Bayern devia ter batido mais o pé e insistido mais em vender. E se chegasse, vai, dia 20 de agosto e não tivesse conseguido vender, daí aceita empréstimo. A minha questão é que eu acho que o Bayern estava tão desesperado para jogar o Palhinha para qualquer lugar que aceitou o empréstimo muito facilmente. Essa é a minha questão. E isso acontece faz tempo, né? Eu mesmo fiquei muito decepcionado com o Bayer pelo valor que vendeu o The Elite. E o próprio Masraoui. Eu achei que o Masraoui dava pra pegar 20 milhões, o Bayer vendeu por 15. O The Elite, o Bayer vendeu acho que 45, se eu não me engano, um preço que muito abaixo do que eu acho que valeria. Acho que o The Elite 50, 55 estaria melhor. O Bayer vendeu por 45. E isso já acontece faz tempo, né? O Bayern é um clube que vende muito mal. Ou vende pelo justo ou um pouco para baixo do justo, sempre. E essa postura do Bayern de aceitar qualquer coisa e só querer se livrar do jogador é algo que me incomoda faz tempo já. E tem muito a ver também com a questão dos salários, né? Eu já falo muito para vocês dos salários. Até que o do Palhinha não é dos piores, mas muito jogador do Bayern ganha muito dinheiro e os clubes até aceitam pagar uma quantia decente, né, de valor pro Bayern. Só que não querem pagar o salário do jogador. Daí o Bayern muitas vezes abaixa o valor da pedida para o outro clube aceitar pagar o salário do jogador e assim o Bayern ganha o dinheiro e se livra do salário. É sempre que acontece, infelizmente, o Bayern sempre vende meio mal. Nesse caso, eu acho que o Bayern fez o que deu porque tinha que emprestar. Eu acho que era difícil vender, mas eu acho que o Bayern emprestou muito fácil. Eu acho que tinha que insistir mais na venda. Falei muito aqui até do Palhinha. Agora vamos pro Kim Min-jae. É, Então, saíram notícias dizendo que tinha negociações entre Kim Min-jae e o Al Nassr. O zagueiro estava querendo a transferência, mas não tinha um acordo entre as partes. E a gente já vai ver aqui. Deixa eu mostrar todas as notícias. Eu separei três sobre o Kim Min-jae pra gente ver aqui. Daí depois tem notícia falando que o Kim Min-jae quer se destacar na pré-temporada para retornar sua posição titular. Então ele quer tentar brigar pelo espaço dele. E se tiver a chance de ser titular, ele quer continuar no Bayern. E depois saiu outra notícia dizendo que fontes próximas ao Kim Min-jae, ou em torno dele,
disseram que não tinha negociações com o Nasser, que aquilo era mentira e que o Kim Jae está totalmente focado em permanecer no Bayern, a não ser que algo extraordinário aconteça. Então, essa história está muito mal explicada. Eu não sei se esse negócio do Al Nassr é fake news ou não, não dá pra falar, mas tem fontes dizendo que aconteceu e depois fontes que vieram depois dizendo que era mentira. E assim, pro Bayern, eu vou dizer uma coisa assim, eu sei que muita pessoa odeia o Kim Min-jae e acha um zagueiro horrível. Eu não acho. Eu acho que assim, quanto ele esteve saudável e com confiança, ele foi muito bem. Eu realmente gostava muito do Kim Min-jae. O problema é que, assim, com o Tuchel, foi um momento péssimo. O Kim Min-jae teve problema de adaptação e o Tuchel é um técnico que não conversava direito com os jogadores, o Tuchel não falava direito, saiu notícias falando isso. Isso atrapalhou muito o Kim Min-jae. E com o Company, quando o Company foi tendo um acompanhamento mais próximo do Kim Min-jae, passando mais confiança para ele começou a temporada muito bem, jogando demais. Só que ele começou a ter problema no joelho, que esse problema no joelho até melhorou depois, mas ele teve problema do tendão de Aquiles. E esse problema no tendão de Aquiles ficou com ele desde novembro até o final da temporada. E ele jogou a temporada inteira machucado. E com essa lesão, ele foi cair no rendimento. Daí, quando caiu o rendimento dele, ele perdeu a confiança. E o Kim Jae é um zagueiro que, quando tá confiante, ele é muito bom, mas quando tá sem confiança, ele faz merda. E essa lesão atrapalhou muito ele. A verdade é que eu acho o Kim Min-jae saudável, sem lesões, e confiante, o que a gente já viu que aconteceu quando ele estava saudável, é um zagueiro que tem nível para brigar pela titularidade com o Bayern. E eu acho que ele tem nível para tentar desafiar o Pamecano, desafiar o Jonathan Tah. Então, assim, eu gosto do Kim Min-jae. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que essa questão dele ficar saudável também é meio complicada, porque não se sabe. Eu não sei, pelo menos. Talvez no Bayern os médicos saibam, mas eu não sei. Se essa questão do tornozelo dele é algo crônico que vai continuar na carreira dele pelo resto, vai continuar com ele pelo resto da carreira dele, ou se é um problema que já passou e não vai acontecer mais. Então tem essa questão se ele vai continuar saudável. Tem a questão também que a torcida já não gosta dele. A torcida realmente não gosta do Kim Min-jae. Então eu entendo se o Bayern quiser vender. E se o Bayern quiser vender, tem que trazer um zagueiro. Eu até vejo algumas pessoas, principalmente no meu TikTok, falando que o Bayern precisa contratar mais um zagueiro. Não precisa. O Bayern só precisa contratar um zagueiro se vender o Kim Min-jae. Se não vender, tá tranquilo. Então, esse é o negócio. E se o Bayern quiser vender o Kim Min-jae, porque pelo que eu vejo, o Bayern não tá forçando uma saída dele. Mas o Bayern está aberto a ouvir notícias. Notícias não, a ouvir ofertas. Se o Bayern for vender o Kim Min-jae, assim, seria excelente se ele fosse para a Arábia Saudita. Eu nem gosto muito da Arábia Saudita, de verdade, eu acho meio triste ir para a Arábia Saudita. Mas a verdade é que, assim, eu não sei hoje quanto algum clube pagaria pelo Kim. Porque essa questão da saúde dele atrapalha muito. Mas assim, se for a Arábia Saudita, o Bayern no mínimo recupera o que pagou nele. Se for a Arábia Saudita, eu espero uma transferência de 50 a 60 milhões de euros. Então, assim, se o Bayern for vender, seria excelente se fosse para a Arábia Saudita. É isso que eu tenho para dizer, mas tem outras notícias já desmentindo isso. Vamos ver o que acontece. Vamos acompanhar por mais tempo, vamos esperar para ver se sai alguma coisa concreta. Mas se for para vender, para o Bayern seria excelente se ele fosse pro Al Nassr, porque se conseguiria ganhar um valor cheio e ter dinheiro para contratar um substituto. Porque se for na Europa, será que alguém pagaria 40 milhões nele? Porque o Kim Jai, saudável, vale 40 milhões. Mas será que alguém pagaria isso nele porque ele tá embaixo? Não sei. Então é algo pra gente acompanhar. Agora sobre o Voltemade, ó, o Conselho de Supervisão do Stuttgart decidiu que a contratação do Valdemade. Calma. Ah, não, não é decidiu, discutiu. Li errado, desculpa. Então, o Conselho de Supervisão do Stuttgart discutiu a contratação de Nick Valdemade na última terça-feira. No caso, não é a contratação, né? É a venda. O resultado unânime, então todo mundo no Stuttgart concorda com isso, da reunião, foi que o clube manterá sua posição firme. Somente vai discutir se vai negociar a partir de 60 milhões, 65 milhões de euros. Então, para começar a negociar 65 milhões de euros. O Bayern não está disposto a pagar essa quantia no momento. Ambos os clubes mantêm suas posições firmes e um possível acordo está paralisado. Enquanto isso, o Voltemade está desesperado para se juntar ao Bayern. Isso é verdade, o Voltemade quer muito vir para o Bayern.
Tanto porque, cara, ele é um alemão, então, assim, ele é um centroavante alemão e ele pode vir para jogar no Bayern de Munique, que é o maior clube da Alemanha. Então faz muito sentido ele querer vir pro Bayern, até porque o Kane, vamos chutar, deve ter. É que o Kane quer voltar pra Premier League algum dia. Então vamos chutar que o Kane tem mais 2 anos no Bayern. Se o Voltemade vier pro Bayern agora, ele pode ficar no banco 2 anos ali, aprendendo com o Kane, desenvolvendo, jogando alguns jogos. E daqui a 2 anos, ser o atacante titular do Bayern por 5, 6 anos, não sei. Então, para ele, vale a pena. Ele quer esse caminho. Mas, assim, essa quantia de 65 milhões de euros eu acho muito cara. E eu espero que o Bayern não pague isso, porque é um absurdo, na minha opinião. Não vale a pena. E vamos ver, né? O Bayern não quer pagar isso, o Stuttgart quer essa quantia. A gente tem que esperar. O que que eu tô pensando, assim? O Stuttgart já saiu notícia de que eles só aceitam vender o Voltemade até o dia da Supercopa. Se eu não me engano, acho que é dia 16 de agosto. Por aí. Depois disso, como não vai ter mais tempo para contratar outro jogador, ou como já vai ter começado a temporada, eles não vão mais aceitar vender o Voltemade. Então a gente tem mais 2 semanas para essa transferência acontecer. Se for acontecer. O que eu acho, assim, cara, o Bayern, se eu fosse o Bayern, me manteria firme e não pagaria isso. E ficaria esperando para ver se o Stuttgart repensa e aceita vender mais barato, ou aceita negociar de forma coerente. Mas enquanto isso, eu acho que o Bayern tinha que negociar com outro jogador. Eu não acho que vale a pena pro Bayern, que é o que eu tô com medo do Bayern fazer, ficar esperando pelo Voltemade, esperar tipo, até o dia 16, pra ver se o Stuttgart muda de postura, sem tentar outro jogador. Que nem, eu acho, a gente já vai falar sobre Xavi Simons daqui a pouco, porque eu acho que não vai. Xavi Simons no Bayern, eu acho que não vai acontecer. Mas se eu fosse Bayern, eu tentaria Xavi Simons agora, enquanto o, enquanto o Stuttgart não quer vender o Voltemade. Se o Bayern contratar o Xavi Simons, daí esquece Voltemade. Se o Stuttgart mudar de ideia, porque fala, nossa, o Bayern já mudou de alvo, vamos mudar de ideia porque a venda era boa. Daí volta pro Voltemade se quiser, ou continua o Xavi Simons, né, que eu acho que devia fazer. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda tô com medo do Bayern desesperar e aumentar a proposta. Eu ainda tô com esse medo, eu não acho que seja impossível de acontecer. Mas tem que esperar. Por enquanto, essa negociação tá totalmente travada. Agora do Xavi Simons, essa notícia é dia 27 de julho, porque não tá acontecendo nada. Mas a última notícia que a gente tem aqui é. A última notícia que a gente tem linkando o Xavi Simons ao Bayern é que os termos pessoais do Xavi Simons e do Chelsea já estão amplamente definidos. Então ele já está praticamente acordado com o Chelsea em questão de salários. E espera-se que o Chelsea apresente uma oferta formal em breve para o Leipzig. E o Bayern e o Arsenal estão monitorando a situação, mas não apresentaram propostas. Resumindo, o Xavi Simons está cada vez mais perto do Chelsea, enquanto o Bayern está aqui vacilando. O Bayern tá só monitorando, pensando, será que a gente faz alguma coisa? Será que não? E não tá fazendo nada. Então, assim, o Bayern tá moscando, eu acho que devia tentar o Xavi Simons, mas não tá querendo, por algum motivo, não sei porquê. E cada vez ele tá mais perto do Chelsea, como a gente pode ver aqui o Fabrício Romano, que o Chelsea tá tentando o Xavi Simons e o Garnacho, que são negociações separadas. Quer dizer que depende, se o Chelsea tentar o Garnacho, vai tentar o Xavi Simons do mesmo jeito. E então quer dizer que o Chelsea está cada dia mais perto do Xavi Simons. Vamos ver, né? Eu acho que se o Bayern se metesse nessa negociação com tudo, mas tem que ser com tudo mesmo, eu acho que tem uma chance de dar o chapéu no Chelsea. Mas o Bayern fica mongando aí, então tá muito complicado. Vamos ver, né? Porque o Bayern vai ter que contratar alguém para ataque. Já tá definido. O Bayern quer mais um jogador de ataque. Além do Luiz Dias, né? Então vamos ver, né? O Voltemade tá muito complicado, o Xavi Simons tá complicado. Eu vou dizer para vocês. Eu acredito que no final o Bayern vai contratar o Nkunku, ou vai fazer uma loucura pelo Voltimate, ou vai contratar o Nkunku, mas é só suposição minha, não tem nada dizendo que o Bayern vai fazer isso. Mas vamos analisar. Hoje foi mais para trazer as notícias. Daí, terça ou quarta, eu ainda vou ver qual dia fica melhor para gravar o vídeo, ou se sai notícias, né? Eu pretendo fazer um vídeo sobre quem o Bayern tem que contratar para ser esse atacante. E eu vou falar do Walter Meide, vou falar do Xavi Simons e vou trazer nomes novos. Eu vou falar em Kunku e vou pensar em vários jogadores que eu acho que o Bayern podia tentar caso não dê para contratar o Walter Meide e o Xavi Simons.
Mas daí, por que eu disse pretendo fazer esse vídeo? Porque vamos dizer que quarta-feira, antes de eu gravar o vídeo, sai notícia. Xavi Simons é do Bayern de Munique. Do nada. Daí não adianta mais eu fazer esse vídeo, né? Não tem porquê. Então, se não sair nada relevante do Bayern com esse novo, com o novo atacante até terça ou quarta, eu vou gravar um vídeo de quem o Bayern pode contratar. Mas se sair notícias de que o Bayern definiu o alvo e vai tentar, daí a gente fala sobre quem o Bayern tá tentando de verdade, tá bom? Então, basicamente, esses são os planos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostaram, se inscrevam, deixem um like, compartilhem e comentem. É isso, valeu!